Gente, eu estou trazendo aqui alguns tipos de introdução para que vocês fiquem ligados qual é a melhor opção para você fazer. Existem aqui vários tipos de introdução e você, poxa, esse daqui eu me garanto, essa daqui eu consigo escrever melhor, eu produzo melhor com relação, eu consigo iniciar um texto utilizando essa introdução. Ah, Erilene, eu sei fazer uma introdução ao meu jeito, mas preste atenção, pare, veja aqui se é um desses aqui, para você ter certeza daquilo que você está escrevendo. Então, o primeiro tipo de introdução que eu trouxe para vocês foi a declaração. O que é uma introdução declarativa? Eu trouxe aí o conceito. É a mais comum de se iniciar uma introdução quando se declara. Isto é, afirmar algo com total certeza. Deve-se formular uma declaração forte, capaz de surpreender o leitor. O que é que significa isso? Muitas vezes, um tema do Enem, ele está ligado a um fato que aconteceu no cotidiano do Brasil ou do mundo. Esse fato, muitas vezes, as pessoas ficam desatentas com relação à origem, com relação às problemáticas ou às consequências. A partir do momento que você fala sobre aquele fato, que você tem certeza, que você declara algo sobre uma causa, uma consequência, um problema, já é suficiente e necessário para você iniciar a introdução do texto dissertativo argumentativo. Mais na frente, eu coloquei um exemplo para vocês, a gente vai ler, vai detalhar, para você ter noção do que é uma introdução declarativa, certo? Próximo tipo de introdução é a definição, que é a que eu particularmente acho mais fácil, que é a sugestão daquelas perguntas e você vai responder em forma de texto, ok? E trouxe aí a conceituação. É muito usada nos textos dissertativos. A definição tem por objetivo explicar, expor uma definição a um termo, uma expressão, uma ideia. Ou seja, você já está expondo aquilo que você sabe. Não precisa ficar louco, perturbado, porque, não sei sobre determinado termo, sobre determinado conceito. Aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu na sua vida, na escola, aqui no curso, já é suficiente para você fazer uma introdução por definição, certo? É para isso que é possível ter uma referência, os sentidos expostos em dicionários e obra literária, beleza? Próximo tipo de introdução, uma pergunta. Professora, eu posso fazer uma pergunta na minha introdução? Pode fazer uma pergunta na sua introdução. Agora eu tenho uma ressalva com relação a isso. Cuidado com relação à pergunta. Toda pergunta que você coloca no seu texto, ela tem que ser respondida, mesmo que seja uma pergunta retórica. Para evitar qualquer tipo de problema ou deixar uma brecha aberta com relação à sua argumentação, eu sugiro que você não coloque a pergunta. Mas se você for habilidoso, se você tiver certeza que vai responder essa pergunta no mesmo parágrafo ou no parágrafo seguinte, você pode colocar ela, certo? Então, coloquei aí a conceituação que serve para despertar o interesse do leitor pela continuidade da leitura do texto, deverá obrigatoriamente, percebam a palavra, obrigatoriamente ser respondida ao longo do desenvolvimento quando o autor transcreve argumentos para defender o seu ponto de vista, que vai ser a sua tese ou também conhecida como a sua problemática. Próximo tipo, com alusão histórica. Essa daí eu acho importante que você coloque dentro da sua introdução, uma alusão histórica. Existem pessoas que têm dificuldade com relação a iniciar um texto. Quando você coloca uma conceituação e você coloca a alusão histórica relacionada com o tema, você pode ter certeza que você vai fazer uma boa introdução. O que eu coloquei aí? Trata-se de recordar de um fato histórico. O leitor é situado no texto e pode ter uma melhor dimensão do problema ao compreender o que levou a acontecer um ou mais fatos atuais. Gente, quando você coloca uma alusão histórica, inconscientemente ou implicitamente, você vai estar fazendo a comparação, fazendo um paralelo do que aconteceu no passado e do que está acontecendo hoje. É por isso que eu acho importante, é por isso que eu sugiro que vocês coloquem um contexto histórico, certo? Quarta,
Aliás, cita, né? Citação. O que é uma citação? Você pode colocar a citação de um pensador, um filósofo, um sociólogo, um escritor. Óbvio que tem que ser pessoas de renome, pessoas que fazem parte de estudos científicos, que fazem parte do seu material didático que você estuda na escola. Não é qualquer tipo de pessoa, mas você pode colocar essa citação e pode relacionar. A citação ela pode ser de forma direta e de forma indireta. A direta você vai colocar entre aspas, certo? E vai relacionar com o tema ou a proposta. A citação indireta é quando você, com as suas palavras, você fala aquilo que o autor, o escritor, o filósofo, o sociólogo, ele falou, ok? Então, a citação trata-se de uma cópia de um pequeno trecho retirado de um texto, livro e etc., para que seja usado como alicerce para a criação dos argumentos e demonstração da certeza acerca da tese. Próximo. Citação de forma indireta, que foi o que eu falei um pouco antes, é quando o autor não recorda exatamente a frase de um escritor, no entanto sabe explicá-la. Só que isso não se limita apenas à frase de alguém, mas a uma teoria, a um livro, a uma história que você saiba. Você não precisa fazer a narração de uma determinada história, não precisa fazer a narração de uma determinada teoria, mas se você colocar a ideia desse autor, desse filósofo, também já é o suficiente, certo? Então, colocou lá a citação direta, a citação indireta, a ideia desse autor já é suficiente para você já ir ganhando ponto na competência 2 da redação do Enem. Dados estatísticos. Dados estatísticos são explanações de informações acolhidas sobre determinado assunto através de uma pesquisa quantitativa ou qualitativa. O que é que eu falo sobre dados estatísticos? Se por acaso você resolver colocar um dado estatístico, não invente. Tenha certeza do dado estatístico para você colocar dentro da sua redação. Além de você colocar o dado estatístico, você ainda tem que colocar a fonte IBGE, só que você não vai colocar só IBGE, que é a sigla, você vai colocar o nome completo dentro do parágrafo. Se atenha com relação a esses dados específicos. Se você por acaso errar e se o corretor souber que você está mentindo, pode ter certeza que você vai perder ponto na sua competência 3, que tem a ver com a questão da argumentação. Então, você só vai colocar se você tiver certeza. Se não tiver certeza, procura colocar outra coisa, um contexto histórico, coloca uma citação, aquilo que for mais conveniente com você, mas não corra o risco de errar, certo? Próxima.